Queridos amigos, que alegria, estamos iniciando o programa Estudando as Obras de André Luiz, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Agradecemos a sua audiência e agradecemos também o carinho com que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido por parte de vocês, que têm mandado mensagens, sugestões. Eu agradeço desde já todo esse carinho que temos recebido. Estudar as obras de André Luiz é um grande desafio para todos nós. Por isso, nós criamos esse programa que é Estudando as Obras de André Luiz. Estamos no livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje estaremos estudando o capítulo 21º, Mediunidade no Leito de Morte. Agora nós vamos ver que é hora de desencarnar a mãe daquela companheira do centro, no qual August, André Luiz, Hilário Silva está auxiliando a pedido dos benfeitores da casa. Nós estamos falando de Dona Anésia, que é a trabalhadora da casa, e a sua mãe que vai desencarnar é Dona Elisa. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimento carinhosamente o nosso ouvinte, o nosso telespectador. Rogo aos bons espíritos que nos envolvam em mais um dia de gravação, em mais um estudo, e peço a sua interação aqui no canal. Deixe o seu like, comente ao longo do vídeo, se inscreva no canal. São pequeninas ações que muito ajudam o canal no YouTube. Nós vamos então estudar o capítulo 21, Mediunidade no Leito de Morte. Relembrando que cada capítulo é dividido em 2 programas. Na noite seguinte, voltamos ao lar de Anésia, com o objetivo particular de socorrer-lhe a mãezinha doente. Dona Elisa piorara. Encontramo-la agitada, a desligar-se do corpo físico. O médico da família examinava-lhe o quadro orgânico, evidenciando preocupação e desalento. É interessante que André Luiz ele já contou outros casos de desencarne, como, por exemplo, o livro Obreiros da Vida Eterna é consagrado a acompanhar 5 pessoas que estariam desencarnando. 2 eram espíritas, um católico, um outro protestante, e teve uma delas que teve moratória. Desculpa, espíritas foram 3. 3 espíritas, um católico e uma protestante. Só que a Albina teve moratória e ficou um pouco mais aqui na Terra. Em outros livros, André Luiz também acompanha alguns casos de desencarne e aqui, mais uma vez, ele está acompanhando o desenlace do corpo físico e do corpo espiritual. E cada desencarne, ele é único. Cada um tem a sua nuance, característica, cada um desencarna de uma forma, alguns já se desprende rapidamente, como foi o caso de Adelaide no livro Obreiros da Vida Eterna, que ela pediu para ficar sozinha e ela própria rompeu os liames que ligavam o perispírito ao corpo físico. No dia de hoje, não. Nós estamos com uma senhora muito envolvida com o seu filho desencarnado, for alcoólatra aqui na Terra, está perdido do outro lado, está perturbando a sua mãe pela sua própria perturbação. Então não é um quadro tão simples de desenlaçar, mesmo porque ela não está sozinha. Ela alimenta o filho e o filho alimenta ela. E isto é uma complicação no desenlace. O estetoscópio dava-lhe a conhecer a posição difícil do coração exausto. Além disso, o elevado teor de ureia favorecia a intoxicação alarmante, previa o fim próximo da resistência física. Entretanto, o delírio da enferma desnorteava-o. Dona Elisa via-se presa de estranha perturbação mental.
Já observamos no capítulo anterior que esta perturbação mental não era oriunda somente dela, era pela ligação que ela tinha com o filho desencarnado, que ela chamou para o seu pé, para próxima de si. Ela, inconscientemente, naquela ilusão materna de que o filho é um herói, e na verdade o filho não era um herói, o filho chegou pelas portas do fundo no mundo espiritual, não tinha condições nem de reconhecer onde ele estava e o que ele estava fazendo, ele estava envolvendo-a negativamente, porque ele queria? Não. Porque ele não amava? Não, ele a amava, ele queria bem a sua mãe, mas ele não tinha condições de raciocinar o que estava fazendo naquele momento. Por isso que o nosso querido Chico Xavier dizia que de cada 4 pessoas que falecem, desencarnam, morrem fisicamente, 3 não sabem que morreram, porque a realidade para eles é muito parecida de quando estavam encarnados. Superexcitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha batê-la a tiros. Clamava pelo filho desde muito na vida espiritual e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito. A despeito do suor pastoso de quem se aproxima da morte e da extrema palidez que lhe desfigurava a máscara fisionômica, fazia supremo esforço para continuar falando em voz alta. Então, este delírio que muitas pessoas passam no leito de morte é até comum. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eu estou vendo o meu pai, eu estou vendo a minha mãe, eu estou vendo um amigo que há muito já havia falecido. E muitos realmente ali estão, seja para ajudar no desenlace, seja para ser um rosto amigo naquele momento. Ela, por exemplo, não. Ela estava vendo teia de aranha, ela estava vendo um homem que, na concepção dela, queria tirar a vida dela, ela clamava pelo filho, ela estava num quadro mental um tanto quanto aturdida, como o próprio André Luiz nos esclarece. E, na verdade, André, nós vamos perceber que essa simbiose de pensamento, o que ela está sentindo, é o que o filho está sentindo. Vamos relembrar que o filho morreu a tiro, numa briga de bar, numa briga que estava alcoolizado. Então, como ele está muito perto dela e ele não consegue entender tudo o que aconteceu e ela o chamava de maneira incessante, ela foi de uma maneira psicossomático-espiritual assimilando a sua condição espiritual. Na verdade, ele está repassando ali tudo aquilo que o filho está sentindo. Veja que fato interessante. Muitos poderiam perguntar, ela poderia não estar na demência? Sim, a demência dela é exatamente o resultado do filho estar tão próximo dela que ela está de uma maneira simbiótica captando toda aquela energia do filho, fazendo com que ela pudesse ter esse quadro lamentável, que é o quadro que muitos têm. A gente percebe que o médico, eles têm dificuldade de um diagnóstico mais correto, porque ao analisar o corpo, eles não conseguem diagnosticar essa situação, que é uma questão de perispírito para perispírito. Dando continuidade, o facultativo convidou a dona da casa a entendimento reservado e comunicou-lhe as péssimas impressões de que se via possuído. A enferma deveria prosseguir com medicação de emergência à face da crise. Contudo, a noite ser-lhe-ia sacrificial. A uremia avançava célere. O coração era um barco desgovernado e, por isso, o colapso poderia surpreendê-la
de momento para outro. Então nós vemos aqui, não é, o nosso corpo físico uma ferramenta perfeita, e ela já com uma idade avançada, ela com esta influência nociva do filho, volta a repetir, não por falta de amor da mãe para com o filho ou do filho para com a mãe. Não, muitos processos obsessivos se dão pela inconsciência, que é o caso só do filho ficar próximo da mãe. A pedido da própria mãe, já passava para a mãe a perturbação do filho. E isso naturalmente agrava o corpo físico dela, que por si só já estava em frangalhos. Então aqui o médico já disse, olha, a grande chance dela não passar dessa noite. A grande chance, olha, eu faço tudo o que eu posso. Lembremos que nós estamos falando de uma medicina da década de 1950, que nós não tínhamos, olha, passaram mais de 70 anos, olha o avanço que já tivemos. Porém, quando chega o nosso momento da desencarnação, eu posso estar no melhor hospital do mundo, eu posso estar com a melhor equipe do mundo, quando chama André Luiz, chegou sua vez de desencarnar, não tem como fugir. Vai ser atropelado, vai ser com um raio, vai ser na cama, na nossa própria casa, vai ser no trabalho. Quando chegar o momento da minha desencarnação, onde eu estiver, ali se verificará a lei divina com a sua sabedoria infinita. Anésia acolheu a palavra do clínico, enxugando as lágrimas que teimavam em ressaltar dos olhos. Despediu-se dele e colocou-se em oração, confiando-se à influência de Teunília, que lhe seguiu os passos, qual se lhe fora abnegado nume protetor. Sem conseguir explicar a si mesma a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma, aquietou-se entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Longe de perceber a ternura de que era objeto por parte da devotada amiga, recebia-lhe os apelos confortadores em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. Olha que sacrifício de Anésia, não é? O marido nos braços de outra mulher. Duas filhas, naquele momento difícil, marcaram um encontro com outras amigas. A mãe, só com a filha mais nova, tendo que sustentar o casamento por um fio, a mãe mais para lá do que para cá, e uma única filha amparando ela fora o mundo espiritual. E ela ali firme, chorava assim, sentia assim, porque às vezes a gente tem aquela ideia, né? O espírita não vai sentir, porque sabe que a morte não ocorre verdadeiramente, o que morre é apenas o corpo físico, é uma grande mentira. O espírita tem tanto sentimento quanto o católico, o ateu, o protestante, o umbandista, o hindu. Nós somos dotados de sentimento. Não é porque eu sei que o meu pai continuará vivo do outro lado que eu vou falar, graças a Deus ele morreu. Não, vou chorar, vou sentir falta, principalmente em datas marcantes, aniversário, Natal, Dia dos Pais ou Dia das Mães. Era o caso dela. E ela estava num momento que juntou tudo. Então eu vejo o esforço desta mulher em manter firme num dos momentos mais críticos de sua jornada terrena. Um outro ponto também, André, querido telespectador da TV A Caminho da Luz, que me chamou muito a atenção é a questão da prece. Há uma coisa inevitável nessa nossa irmã Anésia, é o poder de fé que ela tinha dentro de si. Ela conseguia nos momentos mais difíceis entrar em vibração. Isso não é fácil. Todos nós, quando passamos pelas dificuldades da vida, pelos perrengues que a vida nos oferece, nós sabemos que é difícil se concentrar. A Anésia, ela já tinha esse poder. O médico deu a notícia
Lógico que as lágrimas caíram pelos olhos. Lógico que a tristeza bateu-lhe a alma. Mas ela lembrou que tinha uma ferramenta que Jesus havia nos ensinado quando esteve em nossos meios. E ela então recorre a essa arma poderosíssima, que é a prece, para buscar esse amparo. Vamos lembrar que Teonília, a amiga espiritual, está ali do lado, uma companheira da casa, está ali do lado, socorrendo. Por quê? Porque ela tem méritos. Isso é a importância do trabalho dentro de uma casa espírita ou fora da casa espírita. Não se faz caridade apenas dentro de uma casa espírita. Quando nós fazemos a caridade, nós estamos nos propondo a trabalhar com espíritos bons. Então isso é um outro ponto, além daquilo que o nosso querido André já comentou, que me chamou muito a atenção. Continua a leitura. Demorou-se na contemplação da anciã, que pedia socorro em voz arrastadiça, e fitou-lhe os olhos desmesuradamente abertos, sem expressão. Profunda piedade assenhoreou-lhe o carinho filial. Mãezinha, disse afetuosa, sente-se agora melhor? A interpelada tomou-lhe as mãos, como se fora uma criança medrosa, e sussurrou: minha filha, não estou melhor, porque o assassino me espreita. Não sei como escapar. Estou igualmente cercada de aranhas enormes. Que fazer para salvar-me? Nós precisamos refletir que mediunidade é pensamento a pensamento. Um obsedado e um obsessor também são médiuns. Utilizando a potencialidade, em vez de usar para o benefício do próximo e de si, usa para o malefício do próximo e de si. Então nós estamos aqui diante de uma senhora que naquele momento estava totalmente sem as armas da fé pela sua própria condição neurológica, sua condição mental. Ela não conseguia nutrir pensamentos que pudessem livrá-la desta situação. Ao longo de muito tempo, ela foi mantendo o seu filho perto de si, e agora, na verdade, é um trabalho duplo, porque eles precisam desligar ela do corpo físico, mas ao mesmo tempo, eles precisam também ajudar aquele espírito que está em sofrimento também. Inconscientemente ou conscientemente, ele está em sofrimento. Então, quando a filha abnegada, amorosa, vai até a mãe perguntando se ela está melhor, a mãe diz: não, eu tenho medo, tem aranha de um lado, tem teia do outro lado, tem um homem com uma arma, que foram as últimas impressões que aquele filho teve. É interessante que o livro dos mortos dos tibetanos diz que o último pensamento de quando estamos encarnados é muito importante, porque aquilo pode nos ajudar ou nos prejudicar quando estivermos no além-túmulo. E nós vamos lembrar também que ele não deixou de ser um suicida inconsciente, porque ele estava alcoolizado, se meteu numa briga e ali ele passou por uma pessoa que cometeu homicídio para com ele. Mas ele entra no mundo espiritual na condição de suicida, o chamado suicida inconsciente. Logicamente, ele deve ter ficado atrelado ao corpo durante muito tempo. E ele viu esses bichos que o incomodavam, esses bichos que o atormentavam. Porque imagina que o processo das pessoas que são suicidas, num primeiro momento, elas percebem os bichos comerem o seu corpo. Por quê? Porque não foi desligado ainda totalmente os liames. Ele não está totalmente separado do corpo físico. Então nós ficamos imaginando que a grande maioria das pessoas, e André Luiz descreve isso no livro Nosso Lar,
chega às raias da loucura. É a maneira com que André Luiz descreve o lugar que ele estava. Tinha hora que ele pensava que ele estava totalmente enlouquecido. Então essas ideias também foi gravando dentro de si. Ele não estava liberto totalmente daquelas imagens que o atormentaram durante um bom tempo. Ele se aproximou da mãe porque a mãe o convidou. Mas ele estava ali totalmente, como diz no começo, demente. E essa demência passou para a mãe. Veja as consequências de um espírito que está ao nosso lado. Se nós não tivermos uma fé, se nós não tivermos uma preparação espiritual, nós vamos sentir a dor do espírito, nós vamos sentir a sensação do espírito. Então isso é uma coisa muito séria, o porquê é importante nós começarmos a meditar sobre tudo isso. Continua a leitura. E em seguida, elevando o tom de voz, gritou com lamentosa inflexão: ai, as serpentes ameaçam-me da porta, que será de mim? Escondia o rosto nas mãos, descarnadas, e, debalde, tentava erguer o corpo, movimentando a cabeça trêmula. Mãezinha, acalme-se, rogava a filha, comovida. Confiemos na providência. Jesus é o nosso amigo vigilante. Por que não esperar pela proteção dele? A senhora vai recuperar-se. Repare com atenção, nosso quarto está em paz. Então nós estamos vendo que a filha, sustentada por Teonília e por Aulus, procuravam, através de palavras, acalmar aquele coração materno. Porém, a presença do filho era tão próxima dela, era uma simbiose tão natural que se criou quando encarnado, porque o amor de uma mãe por um filho é algo mágico que ainda não compreendemos. Por mais que um pai se esforce, a ligação de uma mãe é diferente. Não estou dizendo que o pai ama menos do que a mãe, mas a ligação de uma mãe para com o filho é algo ao ponto de Allan Kardec ouvir da espiritualidade que se há um amor mais sublimado, deveríamos colocar o de uma mãe para com o filho. Não é nem o do filho para com a mãe, é o da mãe para com o filho. Então já havia aquela ligação quando em vida, e ela, mantendo o elo com o filho, neste momento derradeiro, sem qualquer compreensão do que se passava, o filho inconscientemente passava a ela todas essas sensações que povoavam a sua cabeça. Asserenava-se a enferma, de algum modo, com a desconfiança e o medo a se lhe estamparem nos olhos e, logo após, constrangendo a Nésia a inclinar-se, segredava-lhe aos ouvidos: sinto que o nosso Olímpio está conosco, meu filho, desceu do céu e veio buscar-me. Não tenho dúvida, é meu filho, sim, meu filho. Essa é uma outra condição também que acontece muito, não é? É um grande equívoco que nós cometemos de achar que todo mundo que morre vai para o céu. Os nossos parentes e amigos vão sempre para o céu. Os nossos inimigos vão sempre para o inferno. E é interessante que os outros falam assim dos nossos filhos e nós falamos assim do filho dos outros, não é? É um grande equívoco. O espírito vai para onde ele merece, de acordo com a sua vida. Esse rapaz era um rapaz cheio de vícios, o alcoolismo lhe tomava conta das vicissitudes. Ele, numa das brigas num bar, ele acabou sendo morto. Chegou no mundo espiritual despreparado. A mãe se sentiu daquela maneira como uma mãe, querendo sempre acariciar o filho, começou a invocá-lo
E depois de um tempo que ele estava ligado ao corpo, o chamamento foi tão grande que ela conseguiu absorver o filho para dentro de casa, só que ela não estava preparada para receber o filho. O filho veio semi-dementado e fez com que a mãe ficasse semi-dementada. Aqui nós percebemos um misto de algo que o espírito vive e algo que ela vive. Porque em determinado momento ela diz assim: o meu filho está aqui. Agora já descobrimos o nome, Olímpio. Olímpio está aqui conosco, veio do céu. Aqui já é ela, tendo aquela projeção daquele filho maravilhoso. E de repente ela age nas suas falas com as falas do espírito, do filho. Então isso é uma mediunidade, aqui você não sabe, é uma simbiose tão grande que você não sabe quem está falando. Ora fala um médium, ora fala o espírito. E nesse momento da desencarnação, em que o espírito já está mais para lá do que para cá, as suas sensações e percepções são maiores. Pode ser que a Dona Elisa, em vida, nunca foi médium. Tinha uma premonição aqui, um sonho acolá, um ouvir, uma intuição, mas ela, nesse momento em que o seu perispírito está desligando os liames que mantêm o corpo físico ligado, é muito natural que as pessoas vejam o mundo espiritual, ouçam o mundo espiritual. Não é o caso dela, que ela é uma projeção de uma imagem que ela está criando, não é esse caso, apesar que ela também é médium, como já está escrito ali, mas é natural que neste momento ocorram esses fenômenos. Apesar, André, que nós não podemos esquecer do livro dos médiuns. Allan Kardec diz que todos nós somos médiuns. E também nós vamos ver Allan Kardec explicar que principalmente no fim da vida, quando nós estamos com o corpo mais definhado por alguma situação, a mediunidade ela se aflora de maneira quase que natural, né? Então nós percebemos que aqui, por ela invocar o filho e o filho ter se apresentado a ela foi desenvolvendo as características da mediunidade, o que nós chamamos mediunidade deseducada. Mas é muito comum isso quando as pessoas invocam muito, e, logicamente, tem as consequências naturais de todo esse ato. Dando continuidade, a carinhosa enfermeira acreditou no que ouvia, compreendendo, porém, que a presença do irmão não seria de desejar, e convidou a genitora ao serviço da prece. Não seria melhor que se unissem ambas em prece, pedindo o socorro celestial? E enquanto Anésia se fazia intérprete da assistência de Teonília, a esforçar-se por envolver a velhinha em fluidos calmantes, Aulus convidou-nos a reparar a comunhão entre o filho desencarnado e a pobre mãe a desencarnar. Então, Anésia sabia que o irmão não estava em condições. Ela sabia que pela vida que o irmão teve, chegou no mundo espiritual com graves situações a seu desfavor. Então, quando a mãe começa a falar muito do irmão, ela fica alerta. Ela fala assim, já sei, vamos fazer uma prece para ver se a mãe muda um pouco o seu pensamento, porque o meu irmão, se ele estiver presente aqui, ele vai atrapalhar neste momento derradeiro. Aqui, André, nós vemos uma coisa interessante que Teonília menciona que Anésia era uma companheira ligada à área da assistência social. Não consta que ela trabalhava no mediúnico. E aqui nós vemos Teonília ter um acesso mediunicamente e intuitivamente à Anésia muito grande, não é? Então nós percebemos e vamos vendo aqui as nuances da mediunidade, que é fantástica, não é? Quando os espíritos querem nos ajudar, existe um monte de ferramentas que eles usam para nos orientar. Então agora nós vamos ver o pedido que Aulus fez a André Luiz e Hilário Silva para observarem a ligação de Olímpio com Dona Elisa. Olímpio, o rapaz assassinado noutro tempo, jungia-se a ela,
à maneira de planta parasitária, asfixiando um arbusto raquítico. Aqui, André, agora nós vamos ter uma parte grande aqui para ler. Nós vemos uma coisa interessante, né? O que eles perceberam? André Luiz e Hilário Silva, sob o comando de Aulus, que o filho, na verdade, estava como uma planta. Aquela planta que todo mundo admira, a orquídea. A orquídea ela é muito bonita, mas ela é parasitária, ou seja, é uma parasita. Ela tem que estar sempre sugando energia de alguém. Essa colocação para mim foi fantástica. Vamos ver a continuidade. Nossa amiga explicou o assistente em sua doce afetividade. Supõe no filho um gênio guardião, quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez. Alcoólatra, impenitente, caiu ante o revólver de um companheiro, tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite de insânia, desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens, não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se compraz. Evocado, contudo, pela insistência materna, veio parar neste quarto, onde se encontra enguiado pelas requisições da irmã Elisa. Acontece, no entanto, que, em se libertando gradualmente do vaso físico, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. Na posição em que se colocam, são ambos, assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, porque, enfraquecida qual se encontra, a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e cujo desequilíbrio se lhe transfundem na alma submissa e afetuosa. Então, Olímpio, um jovem que se entregou aos vícios, desencarnando prematuramente, guardava aquele registro das horas terminais. Como eu disse há pouco, no livro dos mortos dos tibetanos, eles dizem que é muito importante aquele último pensamento que o espírito tem. Era um jovem que não nutria um grande pensamento e uma elevação no seu padrão mental, e isso levou com que, quando ele desencarnasse, ele já fosse atraído a entidades menos felizes. E, de repente, por insistência de sua mãe, pelo apelo que ela fazia, por isso que nós dizemos sempre, nós, os espíritas, não podemos evocar um espírito que já faleceu, uma mãe, um pai, um tio, um avô, uma avó, um filho, porque nós não sabemos a condição espiritual em que eles estão. E aqui está a resposta disso. Dona Elisa, pelo amor do filho, pela saudade que sentia do filho e pela falta de compreensão do que estava fazendo, chamou o filho para perto de si, e um começou a alimentar o outro. Então Dona Elisa começou a ser aquela sensação para o filho de que ele estivesse vivo novamente, porém ela herdou do filho toda aquela demência, toda aquela situação sem compreender o que ocorria. Isso agravou a sua saúde física
e a sua saúde mental. Logicamente, André Luiz escreve de uma maneira muito suave. Hoje nós somos capazes de compreender de maneira mais cintuosa todo esse capítulo, não é? Mas realmente ele não consegue expor aqui toda a gravidade, ele expõe por cima, porque esse livro da década de 50 do século passado, logicamente iria ter muita dificuldade de compreensão, como se tem até hoje. Veja, quando a ciência psiquiátrica entrar nesse estudo mais profundo, com certeza vão trocar os remédios de tarja preta para os passes magnéticos, a água fluidificada. Lógico que o remédio vai ter um papel importante, mas o remédio não é a solução para esses casos. Então nós estamos vendo que a ciência vai ter que andar rápido com esse processo para fazer com que realmente as pessoas possam sofrer menos. Continua André Luiz. Analisando o fenômeno, perguntei se a associação sob nossa vista poderia ser comparada à incorporação mediúnica, qual a conhecemos. Aqui, na verdade, André, agora tem uma pergunta, não é? Muito interessante. Será que nós poderíamos comparar o que nós estamos vendo, já que algo pediu para nós repararmos? E o que nós estamos vendo aí é como se fosse, numa sessão mediúnica, uma incorporação. Será que é isso que efetivamente está acontecendo? Responde Aulus. Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador. Elisa, atraindo o filho num estado de passividade profunda que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso e sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior, estando a desencarnar-se devagarinho. Reflete-lhe as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares, de vez que, à distância das libações costumeiras, o infortunado amigo padece as alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. Então aqui nós percebemos fatos interessantes, não é? Num determinado momento, conta que Olímpio ficou na mão de espíritos similar a ele. Por que isso acontece? Enquanto o corpo dele produzir princípio vital, enquanto ele estiver ligado por liames, ele vai continuar produzindo esse princípio vital. E esses espíritos precisam desse princípio vital, que é o chamado vampirismo. Eles ficam vampirizando esse cadáver. Quando é esgotado essa energia, o espírito já não tem mais por que estar ali naquele grupo. E é importante dizermos que não vampirizam apenas corpo humano, não. Já vimos por André Luiz, por exemplo, se nós víssemos um batedor de boi, de vaca, por exemplo, a gente sairia correndo, porque são milhares de bois e de vacas que são mortos ali por dia e os espíritos tudo ali em torno daquela energia que ainda reside, porque os animais também possuem, diferente de nós, mas também possuem princípio vital. E aí nós percebemos que a mãe atraiu para perto dela o filho de tanto o chamar. Os espíritos já não se interessavam mais por ele já estava à beira da demência e ele foi atraído pelo pensamento, não é? O exemplo que a gente dá é sempre o celular.
Então o celular está aqui e a qualquer momento ele pode tocar. Basta alguém discar o número, ou seja, entrar na sintonia. Então isso tudo é muito interessante nós compreendermos. Partindo já para o final desse primeiro programa de 2 programas, não é? Continua André Luiz. Só um ponto interessante. Então André Luiz perguntou, podemos dizer que é uma mediunidade de incorporação que estamos vendo aqui? Ao que Aulus diz que sim, o que estamos vendo ali é uma mediunidade clássica de incorporação ou psicofonia. Céus, exclamou Hilário, compadecido, como relegar uma velhinha doente à aprovação dessa ordem? Não significará isso clamorosa injustiça? Concordo em que é lamentável o quadro sob nosso exame, obtemperou o assistente. Entretanto, ninguém trai as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Certo, apresenta-se na configuração passageira de uma anciã, penetrando a antecâmara da morte. Todavia, na realidade, é um espírito imperecível, irresponsável, manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam, segundo princípios claros e definidos. Então aqui nós percebemos que tem aqui um material de estudo muito farto para nós iniciarmos todo o compêndio de uma situação que é complexa, mas que nós precisamos nos adentrar nesse campo, não é? Porque Hilário fica pasmo. Como? O filho não está prejudicando a mãe não está sendo prejudicada. A grande verdade é que dentro da lei da natureza tem aquele ditado que é verdadeiro, quem procura acha. Lógico que ela não tinha os conhecimentos do princípio espiritual como tem a filha Anésia. Pelo menos até aqui não foi descrito isso. Mas o que nós começamos a perceber é que é hora de nós começarmos a despertar sobre essa realidade. Aqui vem a importância do passe. Eu tenho sempre dito que o passe ainda é uma ferramenta mal usada no movimento espírita. Hoje já tem 2 hospitais nos Estados Unidos da América que estão fazendo um trabalho de passe dentro dos hospitais, porque perceberam que o passe, as nossas energias e a água fluidificada consegue auxiliar o doente. Esses médicos e enfermeiros são espíritas? Nem pensar. Eles estão usando a ciência. Há pouco tempo atrás, há alguns anos, um japonês, um médico, cientista, descobriu e ganhou o Prêmio Nobel da Ciência por descobrir que a água pode ter transformação pelas suas moléculas. E nós, os espíritas que temos de soberbo esse conhecimento, não sabemos usar. Precisamos usar de maneira mais correta, de maneira mais justa, para auxiliar as pessoas no esclarecimento. Então nós vemos aqui que Aulus dá uma definição interessante. Cada um encontra aquilo que procura. Eu também já comentei a vocês em outras oportunidades, eu tive a oportunidade, junto com meus irmãos, de ter um posto de gasolina em Pouso Alegre, que era de frente para uma cadeia pública, no centro da cidade. Hoje já não é mais cadeia. E como eu sempre trabalhei fora de Pouso Alegre, no sábado e domingo eu ia para dar uma ajuda para os meus irmãos. Domingo de manhã, que era o dia da visita, eu cansei de ver senhoras, às vezes de 60, 70, 80 anos, saírem presa do presídio, porque na revista detectou que ela tinha na sua genitália droga que ela ia passar para dar para o filho. Então nós vemos que isso é uma coisa muito comum.
São as mães que acham que ainda continuam ajudando os seus filhos irresponsáveis, onde as mães também, quando faz uma coisa dessa natureza, é uma criatura irresponsável. Os afins se atraem, e é isso que nós percebemos na lição de hoje, né, André Luiz? Sem dúvida, mas o diálogo de Aulus com André Luiz e Hilário Silva não terminou. O próximo vídeo é consagrado a continuarmos vendo este caso e já antecipando o próximo capítulo 22, eles retornarão para aquela primeira casa espírita dirigida por Raul Silva. Então nós temos ainda muita coisa legal para vermos adiante. Ao encerrarmos o vídeo de hoje, eu peço a tua ajuda. O seu like, o joinha, ele é fundamental para o nosso canal. E aqui no vídeo, coloque o seu nome, a sua cidade, o seu comentário no vídeo, não apenas no chat. No chat a gente já tem muitos corações amigos participando, meu pai também participa do chat, mas eu queria que além do chat, você pudesse deixar aqui nos comentários do vídeo a sua mensagem, o seu bom dia, boa tarde, boa noite, que ele é muito importante. Se inscreva no canal, divulgue o canal, leve para outras pessoas, se está te ajudando, há de ajudar também muitos corações. E aqui, na descrição do vídeo, você encontrará as minhas e as redes sociais do nosso querido Sérgio. Vocês têm percebido o enorme trabalho assistencial que o CEPAC vem desenvolvendo. Então eu gostaria de pedir a sua ajuda. Se torne um membro do canal. É uma ferramenta do próprio Google. Então você, com cartão de crédito, escolhe a mensalidade. Na sua fatura não vai aparecer nem TV a Caminho da Luz, nem CEPAC, vai para a conta deles e eles transferem para a conta do centro. E é uma forma de você ajudar o canal, ajudar diretamente os nossos projetos. Nós contamos com a sua ajuda. E o WhatsApp é 19 997 782794. Mande a sua mensagem por lá também. Queridos amigos, olha aquele pedido sempre carinhoso. Não esqueça de dar o like, o joinha para a nossa página, que é muito importante. Também relembro que se você assistiu hoje pela primeira vez o nosso programa, nós temos desde o prefácio desse livro e depois esse livro é dividido em 30 capítulos. Nós estamos estudando o capítulo 21. Então, vá desde o prefácio e venha assistindo. Cada capítulo é dividido em 2 partes, ou seja, 2 programas, 2 vídeos. Participe, é muito importante a sua participação. Vamos encerrando pela TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.